Meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao canal. Estou muito feliz de você estar aqui comigo mais uma vez. Cá estou na minha varanda, numa bonita tarde, podendo compartilhar aquilo que Deus tem ministrado no meu coração com você. Isso me alegra muito. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você e perguntar se você sabe quem você é. Se você sabe, quando Deus olha para você, quem Ele vê. Será que você tem essa resposta aí hoje? E gostaria de fazer mais uma pergunta. Você sabia que saber quem você é indica necessariamente a maneira como você pensa? Saber quem você é, a maneira como você se vê, modela e indica a maneira como você interpreta a vida, a maneira como você interpreta a realidade. E é por isso que é tão importante saber quem se é, qual é a minha identidade. Quando Deus olha para mim, quem Ele vê? E aí eu queria começar a reflexão dessa tarde no texto de Lucas, no capítulo 4. Lucas capítulo 4, nós vamos ler 3 versículos. Se você tiver com a sua Bíblia aí, vai ser uma breve reflexão. Lucas capítulo 4, vamos ler o 16, 17 e 18. E o 19, na verdade, 4 versículos. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu, e encontrou o lugar onde estava escrito. Agora o texto que Jesus lê. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Meus irmãos, eu quero me ater a esse versículo aqui, ao 18, parte B. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão e os oprimidos serão libertos. Então existe um trajeto de libertação. Deus nos liberta do cativeiro do pecado, da prisão do pecado, da escravidão do pecado. E Ele nos convida a abrir os nossos olhos para que nós podemos ser livres da opressão. Então isso nos acende um alerta, que é possível você ser livre do cativeiro, livre do pecado, não mais ser cativo da escravidão do pecado. Porém, não ter os seus olhos abertos e dessa forma não podendo ser livre da opressão. O alerta é possível ser livre do pecado, do cativeiro, porém sem ser livre da opressão, ainda ser oprimido. E o que está no meio desse trajeto? Os olhos sendo abertos. E o que isso tem a ver com identidade? Satanás, desde lá de Gênesis, ele traz uma relativização da identidade. E aí eu quero te convidar também a você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis para a gente entender o que é essa relativização da identidade. Gênesis capítulo 3, nós vamos ler o versículo do 1 ao 5, tá bom? A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. E aí, esse momento é a raiz da relativização da nossa identidade. Quando, na versão revista e corrigida, eu estou usando a versão nova versão transformadora, a NVT, então ela não traz a palavra serão. Porém, o que a serpente fala com Eva é o seguinte: no dia que você comer, então você será. A serpente vincula a identidade de Eva àquilo que ela faz. Então, o problema da relativização da identidade é esse. A gente continua achando que aquilo que fazemos determina ou modela a nossa identidade, modela quem nós somos. E é por isso que às vezes a gente espera que uma pessoa faça tudo certo, que uma pessoa seja uma pessoa santa, que a pessoa seja uma pessoa ética e que cumpra todos os requisitos para ela ser digna de ser chamada de filha de Deus, por exemplo, de uma irmã ou de um irmão. E qual é o problema disso? O problema disso é que Jesus já morreu por você, e Jesus já morreu por mim, e não há nada que nós possamos fazer para cumprir o ministério da salvação, porque o ministério da salvação já foi cumprido por Jesus. Então o sangue de Jesus foi derramado para que todos nós possamos ser salvos.
E aí, com o sangue derramado e o perdão concedido, cabe a mim e a você recebermos o perdão de Deus. E ao recebermos o perdão de Deus, nós somos livres do cativeiro, como Jesus falou lá no Evangelho de Lucas. Somos livres do cativeiro e precisamos ter os nossos olhos abertos para que nós não mais pensemos como escravos. Não mais achemos que a nossa atitude, a maneira como vivemos, indica a nossa identidade. É o contrário. É a nossa identidade que vai ser traduzida na maneira como vivemos. Então, meu irmão, minha irmã, o que isso significa? Parece estar um pouco complexo, mas vamos caminhar juntos aqui. Se você ainda pensa que você precisa fazer tudo certo para você se perceber como um filho de Deus, você está pensando da mesma maneira que o diabo, na condição da serpente, falou para a mulher: no dia que você comer, então no dia que você fizer, então você vai ser. O que Jesus nos convida é que, a história de Jesus deixa isso muito claro, porque ele faz um movimento onde as pessoas conheciam Deus apenas na condição de Deus, e ele faz um movimento para a revelação do Pai, e as pessoas se encontravam na condição de escravas, e ele faz um movimento para a condição de filho. Então, o movimento que Jesus faz é um movimento para que nós não mais sejamos escravos, pensemos como escravos, mas pensemos como filhos. E só tem uma maneira dos nossos olhos serem abertos e a gente poder mudar essa maneira de pensar. É quando nós passamos a conhecer quem Deus é. Então, quando nós conhecemos a Deus e nós o percebemos como Pai e não apenas como Deus, os nossos olhos começam a se abrir. E a gente começa a perceber o amor de Deus, a fidelidade de Deus, o propósito que Deus tem derramado sobre a minha vida, sobre a nossa vida. E aí a gente começa a se ver como um filho amado. A gente começa a se perceber como um filho amado. A minha identidade começa a ser iluminada pela revelação de quem Deus é. E com a minha identidade sendo iluminada e eu me percebendo como filho, eu não mais faço as coisas certas no intuito de modelar a minha identidade. Eu faço as coisas certas porque isso traduz a minha identidade. Não é o contrário. Eu não faço algo certo para ser santo, para ser filho, para ser bom. Eu faço o bom, eu faço o certo, eu faço aquilo que é ético, porque isso faz parte de quem eu sou. Porque isso faz parte da minha identidade. E como eu sei da minha identidade? Eu sei da minha identidade porque eu sei quem é o meu pai. Eu sei que quando Deus olha para mim, ele vê um filho, independente do que eu faça. Ele vê um filho amado, um filho que ele investe, um filho que ele cuida, um filho que ele tem propósito, um filho que ele amou, a ponto de morrer por mim. E aí, quando eu passo a conhecer o meu pai de amor, o meu pai de fidelidade, o meu pai de propósito, eu começo a perceber a minha identidade é iluminada, aí sim, aquilo que eu faço é a tradução de quem eu sou. É a tradução da minha identidade. Então eu não faço mais por um simples interesse, eu não penso mais como um servo, porque essa é a maneira como nós pensávamos na época que ainda éramos cativos do pecado. E a gente traz conosco essa maneira de pensar. Então, Jesus nos convida a ser libertos dessa maneira de pensar para não mais sermos oprimidos. Para os nossos olhos serem abertos e a gente pensar como filho. E um filho, ele não faz aquilo que é certo porque ele precisa fazer. Ele faz aquilo que é certo porque ele assume a responsabilidade de filho. Ele assume a identidade de filho. E ele traduz aquilo que ele viu o pai dele fazer nas suas atitudes, naquilo que está no seu coração. É por isso que Jesus fala: quem vê o filho, vê o pai. E Jesus também fala: eu faço aquilo que eu vi meu pai fazer. Então o filho opera, o filho trabalha nessa terra revelando a glória do pai, revelando quem o pai é, revelando aquilo que ele viu o pai dele fazer. Então o amor de Deus que foi derramado sobre a minha vida, eu agora derramo sobre a vida das pessoas ao meu redor. E não mais julgo as pessoas simplesmente pelo que elas fazem, mas agora eu olho para as pessoas e não as conheço mais só segundo a carne, eu as conheço agora segundo o Espírito. Eu vejo um irmão e uma irmã, eu vejo alguém que pode até não saber quem é, eu vejo alguém que pode até não saber o pai que tem, mas eu sei o pai que eu tenho e eu sei o pai que ela tem. E agora cabe a mim assumir a minha responsabilidade de filho, de irmão, e poder
revelar para essa pessoa o pai que ela tem, o amor de Deus na vida dela e o tanto que o pai foi fiel à vida dela e amoroso e com um propósito especial para se cumprir ali. Então, meu irmão, minha irmã, essa mensagem está sendo bem resumida. Eu preguei essa mensagem ontem na igreja e foi mais de 30 minutos, então estou tentando enxugar ela aqui, mas é uma mensagem que é Jesus te convidando para poder não mais pensar como um servo, convidando você a abrir os seus olhos. Se você já foi salvo pelo Senhor, graças a Deus por isso, glórias a Deus. Mas existe um convite além da salvação, que é: abra os seus olhos. O Espírito de Deus te convida a abrir os seus olhos para que você possa não ser oprimido pela maneira de pensar antiga, que é a maneira de servidão. Deus te convida a pensar como um filho, a se ver como um filho. E a melhor maneira de você se ver como um filho é conhecendo o Pai que você tem, percebendo o amor do Pai, a fidelidade do Pai, e quando Ele olha para você, Ele vê um filho amado. E isso não depende daquilo que você faz. Aquilo que você faz é que depende de quem você é. Amém? Deus abençoe você. Nós vamos falar mais sobre esse assunto ao longo de outros vídeos. Eu sei que pode parecer um pouco complexo, mas eu tenho certeza que Deus vai completar essa palavra no seu coração à medida que o Espírito for falando e encontrando espaço aí na sua alma. Deus abençoe. Um grande abraço.